Olá, estamos iniciando mais uma lição, uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, das lições do Programa de Educação Cristã Continuada, PEC. Estamos na quarta lição, que trata sobre o livro de Juízes, capítulo 8. E o assunto é: Gideão rejeita governar e leva o povo a pecar. A lição anterior, que é a lição de número 3, ela trata sobre Gideão, o quinto juiz de Israel. Começa a falar sobre a história de Gideão. Na verdade, fala como ele foi chamado, fala sobre o exército que ele formou, sobre a sua condição de duvidar de algumas coisas de Deus. Ele era um tanto cético, isso é perceptível logo no começo do livro, no começo da chamada, no capítulo 6. Então ele é um tanto cético, ele é um tanto descrente com relação ao chamado de Deus, com relação a quem é Deus, porque também ele estava vivendo um período de escravidão, digamos assim, de opressão. E o terceiro tópico da lição anterior foi a vitória. Foi como Deus deu a vitória, foi como Deus concedeu a vitória a ele, fazendo aquela peneira, digamos assim, de 32 mil para 300. Então a gente tem agora no capítulo 8 de Juízes, que é tratado na quarta lição, Gideão rejeita governar e leva o povo a pecar. Nós temos um fato aqui que ocorreu na cronologia bíblica por volta do ano 190, aproximadamente, que foi o período em que os juízes estavam... o povo de Israel vivia sob uma teocracia, onde Deus é quem dirigia, Deus era quem era o rei, digamos assim. E tinha seus representantes. Essas pessoas eram os juízes. Isso durou aproximadamente 350 anos. E Gideão foi o quinto juiz de Israel. A quinta pessoa levantada por Deus para conduzir o povo. Agora o nosso primeiro tópico. O nosso primeiro tópico ele vai tratar sobre resistências internas. Mas antes vamos fazer um resumo rapidinho do que a gente já viu. Do contexto em que essas resistências internas acontecem. O tempo dos juízes era um tempo tão trágico que até eles se envolveram no pecado. Esses 350 anos do tempo dos juízes foi um tempo difícil, que muitos deles se afundaram na prática pecaminosa, em tantas coisas, e por motivos, de certo modo, variados, mas que caminhavam na mesma linha. Uma autoconfiança ou uma má gestão vamos chamar, do poder que tinham, da posição que estavam desenvolvendo. Então foi um tempo difícil, porque o povo, por vezes, acabou pecando, influenciado por aqueles que eram os libertadores, os juízes, os administradores, os condutores do povo, representantes de Deus aqui na terra. E o contexto que a gente vê é que Gideão vinha de uma perseguição aos midianitas. Por quê? Porque ele tinha vencido os midianitas antes, com aqueles 300, com os cântaros, com as buzinas, e a espada de um foi contra o outro, de um midianita foi contra outro midianita, e eles acabaram se destruindo, outros fugindo, e o povo de Israel ganhou a guerra. Aquela batalha ganhou não porque tinha condições de ganhar com estrutura própria, mas porque Deus deu a vitória a eles. Tanto que foram apenas 300 contra aproximadamente, segundo o texto bíblico, 135 mil. Ou seja, humanamente era de certo modo impossível, mas Deus concedeu a vitória. Então esse era o contexto. Eles tinham acabado de vir da vitória. O contexto... Juízes capítulo 7, versículo 24. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-bara. Olha o que acontece aqui. O povo de Efraim não tinha sido convidado para a batalha, chamado para a batalha, por algumas questões. Mas, quando o momento deles ia chegar, de certo modo podemos dizer assim, quando o povo, Deus concede a vitória lá no ambiente da batalha e que os midianitas fogem, então Gideão percebe que o povo está fugindo e que precisa ser
segurado, agarrado, precisa ser vencido. Então ele manda mensageiros urgente para o povo de Efraim, que era o povo que estava na direção para onde eles estavam fugindo. Então eles iam interceptar essa passagem, eles tinham que passar o Jordão, esses fugitivos. Então a ideia era que o povo de Efraim interceptasse, os guerreiros de Efraim, da tribo de Efraim, interceptassem o povo ali, os soldados midianitas, e não deixassem passar. Porque a ideia era que eles fossem vencidos, literalmente vencidos na guerra. Eles assim o fizeram. O povo de Efraim fez isso. E interceptou, vale dizer, Efraim era uma tribo forte, poderosa, uma tribo de boa condição, vamos dizer assim, condição financeira, era uma tribo de guerreiros, não que os outros não fossem, mas eles tinham destaque, é uma tribo que deu origem, que ainda tinha aquela, vamos dizer assim, aquela, como um de seus grandes personagens, Josué era da tribo de Efraim. Então eles tinham como que uma honra, um sangue guerreiro, eles eram muito confiantes na batalha, eles eram de certo modo decisivos na batalha. Deus entrega o povo, os midianitas, na mão de Israel. Com essa situação de que o povo de Efraim foi convocado para a batalha, o que acontece? Eles vencem os midianitas lá no Jordão, só que eles não ficam satisfeitos não. Eles não ficam satisfeitos com essa situação toda. Eles depois vão chegar com Gideão e perguntar para Gideão o seguinte: como é que vocês não chamam a gente para a batalha? Como é que vocês não convidam a gente para a batalha? Você sabe que a gente gosta disso. A gente gosta de batalha. A gente tem a batalha no sangue, a gente gosta disso. E vocês vão para a batalha e não chamam a gente? Gideão então vai achar um jeito de responder isso aí. E ele foi sábio em responder. Ele foi sábio na resposta. Porque olha só, o segundo subtópico diz: Gideão aplaca a ira de Efraim. Juízes capítulo 8, versículo 3. Deus entregou nas vossas mãos, isso aqui é Gideão falando para o povo de Efraim. Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-lhes a ira para com ele. Eles estavam irritados, zangados contra Gideão, porque Gideão não os chamou para a batalha. Mas observe o seguinte, a questão não era simplesmente isso. Tinha outras coisas ali que estavam envolvidas. O povo de Efraim, ele estava zangado, porque eles queriam ir para a batalha, eles gostavam disso, mas observemos uma situação. Eles não estavam no pódio. Eles não estavam no pódio junto com os vencedores. Eles queriam estar lá, junto com os vencedores. Mas isso é ruim, estar entre os vencedores? Não, não é ruim. Depende de como eu vejo isso. Eu quero estar, eu estar entre os vencedores é interessante, mas eu querer estar lá, sair na foto dos vencedores, isso pode ser perigoso. Depende de como cada um administra essa questão. Tem gente que não consegue administrar essa questão, que ele faz tudo para sair na foto dos vencedores. Ele pode até nem ter lutado na batalha, mas ele quer sair na foto dos vencedores. E alguns querem lutar mesmo na batalha. Eles são de lutar na batalha, mas eles fazem questão. É tão importante lutar na batalha, quanto sair na foto dos vencedores. Ou até mais importante sair na foto do que lutar a batalha. Eu posso até chegar no finalzinho da batalha, mas eu quero estar na foto dos vencedores. Isso pode ser perigoso, isso pode ser destrutivo, isso pode causar problemas internos grandes. E acabou causando aqui, de certo modo, problemas. Eles chegam e se irritados com Gideão, porque eles não foram convidados à batalha, e eles não estavam na foto dos vencedores. Tem gente que é assim. Tem gente no meio do grupo que quer sair na foto dos vencedores de uma forma ou de outra. Se ele não sair na foto dos vencedores, ele vai brigar. Por que não me chamaram para participar? Eu queria também estar no meio aí dessa vitória. E eles chegam lá para fazer a confusão com Gideão. Gideão foi sábio, nessa vez ele foi sábio, e ele vai dizer: eu não fiz quase nada, pessoal. O que a gente fez? A gente só fez um ataque surpresa, o povo saiu fugindo, mas vocês fizeram o quê? Vocês foram lá, bloquearam o rio lá, a passagem pelo Rio Jordão, e vocês venceram lá. Inclusive, vocês mataram dois príncipes
deles. A gente não matou eu não matei nenhum príncipe. Só alguns soldados. E vocês mataram os 2 príncipes, ou seja, as lideranças, as pessoas que tinham condições de reagrupar e voltar para um contra-ataque. Vocês fizeram muito mais que a gente. Ele encheu a bola dos efraimitas, eles acalmaram. Realmente a gente fez muita coisa mesmo. A gente fez mais que eles. Olha o pensamento. Olha o pensamento. Isso acontece em qualquer grupo. Isso acontece no meio cristão. Isso acontece e com muita frequência. Isso é um problema. Precisa ser bem gerenciado, administrado, tanto pelas lideranças como pelas pessoas que são os liderados, que têm essa prática de querer estar no palco, no pódio, a qualquer custo. O pódio, para eles, é mais importante que a batalha. Essa foi uma situação que ocorreu e que Gideão teve que administrar. Então observe as questões que já vem acontecendo.Essa lição ela traz muitos altos e baixos, ela traz muita coisa que a gente normalmente passa pelo livro de Gideão, por esse fato de 6 a 9 de Gideão, e a gente não olha muito por esse lado. A gente olha mais enxerga mais Gideão, os 300, Gideão, o homem chamado por Deus, Gideão e os 300, as tochas e tal, as buzinas, esse negócio todo. A gente não olha, sabe, as entrelinhas, o que acontece nos bastidores ali, e até de certo modo está claro no texto. A gente passa por cima. Outra situação que ocorre também é que eles estavam zangados, mesmo que o grupo tendo conseguido a vitória, eles estavam zangados. Observe o comportamento do povo de Efraim, dos efraimitas. Mesmo sendo vencedores, mesmo todo Israel sendo vencedor, naquela ação lá que Deus concedeu a vitória, eles estavam zangados. O grupo tinha ganhado, o grupo tinha tido a vitória, mas eles estavam zangados. Eles queriam estar lá no pódio. É importante a gente observar isso para a gente não incorrer nesses erros. Às vezes é muito fácil, às vezes é fácil a gente até chorar com os que choram. Mas às vezes é bem difícil a gente se alegrar com os que se alegram. Porque isso pode mexer muito com a gente. Eu vou me alegrar com a vitória, com a alegria, com o sucesso do outro. Mas o sucesso foi do outro, não foi meu. Eu queria ter esse sucesso primeiro que ele. Então eu queria estar nesse grupo, estar nessa foto aí dos que estão com esse sucesso todo. Ou eu queria estar no lugar dele. Isso aí era para chegar primeiro para mim, porque eu tenho mais tempo que ele. Eu tenho mais proximidade com Deus do que ele. Eu sou melhor que ele. Então eu fico zangado porque mesmo o grupo conseguindo a vitória, mas eu não estou na foto. Eu fico zangado por isso. Esse era um problema que aconteceu lá. E Gideão faz uma coisa, dá a resposta acalmando eles, enche a bola deles, digamos assim, massageia um pouco o ego deles, digamos assim. Só que Gideão faz um negócio que ele não devia ter feito. Gideão alimenta esses ídolos que eles têm, eles idolatram estar no palco. Eles são um tipo de gente no grupo que idolatra estar no palco. Esse é o ídolo dele. As pessoas, um certo pregador dizia que as pessoas têm seus ídolos. Todos nós temos ídolos. A grosso modo, esse ídolo, se não for Deus, se não for a ele que eu sou devotado, voltado, vai ser a outro. Os nossos corações têm ídolos. Eles gostam de ídolos. Se não for Deus, será outro. E quando vamos observar com mais clareza, a gente pode concordar com isso. Tem um certo fundamento, sim. E o ídolo do povo era estar na foto, era sair na foto. Isso tinha que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado nas pessoas hoje. As pessoas precisam trabalhar isso em si. As lideranças precisam trabalhar isso como seus liderados. Gideão faz um negócio interessante, ele alimenta esses ídolos para acalmar eles, ele massageia o ego deles. Mas Gideão devia ter dito uma coisa que não disse. Quem deu a vitória? Quem chamou Gideão? O próprio Deus. Quem deu as coordenadas, de certo modo, a grosso modo, como é que seria? O próprio Deus. Gideão não disse que a vitória foi dada por Deus.
Gideão não destacou Deus na vitória. Gideão não disse, não aparece no texto Gideão dizendo que ele só tinha 300, que de 32 mil Deus baixou para 300, Deus reduziu a força dele para 300. Obviamente não foi ele que ganhou, foi Deus que deu a vitória. Foi Deus que lutou praticamente. Ele não disse isso. Ele disse, não, vocês fizeram muito mais do que nós não fizemos nada, nós só espantamos o pessoal, vocês é que fizeram tudo. Vocês pegaram dois príncipes, dois elementos fortes que podiam reagrupar o povo, os guerreiros deles. Mas nós não fizemos nada, vocês fizeram mais. Ele não disse que foi Deus que deu a vitória, que Deus disse que olha, vai ficar com 300 e vocês vão para cima com 300 e eu vou dar a vitória para vocês. Ele não disse isso. Então, são erros que vão acontecendo que a gente precisa estar atento para a gente não incorrer nos mesmos erros. O nosso terceiro subtópico traz o seguinte: a ira de Gideão contra Sucote. Gideão vai indo numa perseguição ao resto do grupo lá, porque ainda tinha dois príncipes ou reis do grupo lá que estava fugindo, porque não era só midianitas, eram midianitas e outros povos lá que estavam nessa batalha, que eram os opressores do povo de Israel. Então ele vai nessa perseguição. E ele chega numa cidade pequena, Sucote, era uma vila, uma cidade pequena. Ele pede alimentação, pede pão para o povo, pede alimentação para o povo, para quê? Para que ele continue perseguindo o povo. O povo está cansado, ele diz, olha, o povo está cansado, os guerreiros estão cansados, nós temos que continuar essa perseguição para ir atrás desses que fugiram, porque eles vão poder se reagrupar e vir contra a gente. Então a gente precisa de estrutura, eles estão cansados, estão com fome. Vocês podem ceder alimento para eles aí? O povo de Sucote, os líderes de Sucote, os anciãos de Sucote, as lideranças da cidade de Sucote, ficaram com medo. Não tem nenhuma garantia que vai... eles não viam Gideão como uma grande referência. Além disso, eles não tinham percebido ainda, como que tivessem esquecido, isso não estava muito claro para eles que era Deus agindo. Eles estavam muito tempo sobre opressão, sobre escravidão, digamos assim. Então na cabeça deles, eles não enxergavam tanto assim essa possibilidade. Para eles estavam ali e não viam tanta saída assim. Tanto que quando Deus agiu, eles não enxergavam direito que Deus estava agindo. O próprio Gideão não acreditava que Deus estava agindo. O próprio Gideão. Ele fez vários testes. Ele duvidou várias vezes que Deus estava naquele negócio. Ele que estava falando com Deus duvidou, e o povo que estava lá distante, por que não duvidaria? Os liderados, por que não duvidariam? Se o próprio líder duvidou, e não foi só uma vez, ele chega naquele povo ali que estava também sob a opressão, tanto quanto eles estavam antes, e ele pede ajuda, pede alimentação. Ele diz, olha, eles dizem lá, os anciões da cidade de Sucote, vocês não têm garantia nenhuma que vocês vão trazer ele, vocês já prenderam eles. Vai lá que vocês não consigam e eles vêm com tudo em cima da gente. A gente vai pagar caro por tudo isso. Só aí Gideão fica muito agoniado, fica zangado. E ele promete, eu vou lá atrás deles, mas quando eu voltar, eu vou dar-lhe uma pisa de espinho nos anciãos da cidade. Está dizendo aqui no texto. Juízes capítulo 8, versículo 7. Então disse Gideão, por isso, quando o Senhor entregar... Por isso o quê? Porque vocês não deram a alimentação. Quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Não era a carne de Zeba e Salmuna. Trilharei, quando o Senhor entregar na minha mão Zeba e Salmuna, eu vou trilhar, eu vou bater na vossa carne, eu vou bater em vocês com espinhos do deserto e com abrolhos. Quando eu voltar de lá, quando o Senhor entregar. Olha o comportamento deles. Diante de Efraim, vamos dizer assim, ele amarelou. Ele foi ajeitando as coisas com diplomacia, mas porque era grande, forte. Mas com essa vila pequena, Sucote, uma pequena cidade, ele quis espancar. Ele espancou. Ele espancou velhos, os de cabeça branca, as referências da cidade.
as referências do povo, as lideranças do povo, porque eles disseram não. E eles disseram não por quê? O texto mostra por que eles disseram não. Eles não acreditavam. Às vezes a gente não acredita. Eles também não acreditavam nos meios que Deus usou. Às vezes também nós não acreditamos nos meios que Deus está usando para fazer. Quais eram os meios? Era o próprio Gideão, era aquele negócio lá do cântaro, da buzina, os meios que Deus usava, meios simples. Isso é simples demais para isso não vai dar certo, isso está muito grosseiro, está muito simples, está muito vazio, tem que ter mais coisa aí, tem que ter mais consistência nisso aí, que isso não vai dar certo, isso está muito simples. A gente quer uma coisa mais trabalhada, ostentosa, uma coisa mais impactante. Isso não foi o que aconteceu. Deus trabalhou com coisas simples e eles desprezaram essas coisas simples. Nós fazemos isso também às vezes. Nós ignoramos as coisas simples que Deus usa, os meios que Deus usa, e às vezes nós supervalorizamos os meios que Deus usa, dependendo dos meios. E às vezes nós ignoramos os meios que Deus usa, dependendo dos meios. Assim é o homem, assim é a humanidade, assim é a mulher, assim somos todos nós. E são pontos que precisam ser trabalhados na nossa vida, para entendermos melhor e agirmos melhor, percebermos melhor as situações. Tem uma situação bem interessante que é chamado de o mito da caverna. Na filosofia, algumas pessoas desde cedo, desde criança, estão presas em uma caverna e eles estão virados para a parede e eles só conseguem ver as sombras que passam, supostas sombras que passam ali na parede, e é como se fossem as sombras deles mesmos. Eles estão presos ali. Alguém se liberta dali e vai mostrar, e vai lá fora e diz que vê um mundo diferente, uma coisa diferente, que o mundo não é só aquilo ali onde eles estão aprisionados, onde eles estão presos. Tem muito mais coisas lá fora, coisas interessantes. E vamos sair daqui, vamos observar lá fora, vamos enxergar lá fora, tem coisas interessantes lá, tem o sol brilhando, tem plantas, tem alimentação. Vamos lá fora que lá a coisa está boa. E eles estão tão acostumados aqui, que aquilo aí, tão condicionados àquela vida, que eles dizem que não, isso não é verdade, tu estás mentindo, não é isso, tu não merece nenhum crédito, não. E eles até, digamos assim, partem contra esse indivíduo para matar. Porque ele não tem, eles estão tão acostumados naquilo ali e acham que não existe outra coisa além daquilo ali. Eles estão condicionados àquilo. Eles foram colocados ali. O povo estava tão acostumado com aquela situação, o povo de Sucote, mas não era só Sucote, outros também, que eles, nós não vamos te ajudar, nós não conseguimos enxergar outra coisa, além desse pessoal vindo para cá castigar a gente de novo. A gente está aqui há muito tempo, a gente está condicionado a isso aqui. Mas isso não justificava a ação de Gideão contra aquele povo. Ele espanca, ele bate nos anciões da cidade, nas pessoas idosas, de cabeça branca, que são as lideranças, porque eles são pequenos, porque eles não têm força para reagir, porque eles não têm estrutura de guerra, eles não têm homens de guerra que possam fazer frente a Gideão agora. Gideão tem o poder, ele é o elemento que comanda o povo na batalha, ele tem o poder. O que ele está fazendo com esse poder? Como ele não tem ainda tanto poder assim, ele está subserviente se humilhando, digamos assim, para os efraimitas, porque eles são fortes. Mas como ele acha que ele encontra o mais fraco que ele e que não faz o que ele quer, que discorda dele, que diz não para ele, que não faz a vontade dele, e ele vê que é mais fraco, ele espanca, ele maltrata. No grupo isso acontece. E aqui, como eles estão falando de escola dominical, de meio cristão, isso acontece no meio cristão. Algumas lideranças, quando vão tendo mais poder, eles vão pisando nos outros, nos pequenos, que de alguma forma possam discordar ou discordam deles, ou algum dia discordaram, e vão sendo subservientes aos grandes. Tratam os grandes com abraço, tapinha nas costas e presentes, mas com os pequenos é com cipó de espinho.
é importante observarmos, contextualizar essas coisas da Bíblia para a gente não errar, não ser incluso nesses erros, não ficar envolvido nesses erros, nessas práticas. A gente tem aqui uma questão agora que é de chegar no topo. Gideão chega no topo. Na verdade ele não chegou ainda, mas ele está praticamente já no topo. Ele já sente o poder na mão. Aquele cético, aquele incrédulo que não acreditava que Deus estava agindo, agora sente o poder na mão. E aquilo começa a mexer com ele. Ele começa a ter uns espasmos assim, umas tremedeiras, digamos assim, do poder na vida dele. E como administrar esse poder? Aí a pergunta é, cheguei no topo, eu sou líder, cheguei no topo, e agora? O que é que eu faço com todo esse poder? Existe um perigo muito grande em controlar a força, quando a gente tem muita força. E a gente recebe muita força, consegue muita força rápido, que foi o caso do Gideão. Ele teve uma ascendência, uma subida muito grande, meteórica, digamos assim. E o que fazer com tanta força, com tanto poder? Como fazer, como administrar, como gerenciar isso? É um perigo, há um perigo muito grande em controlar o sucesso. Ele chegou ao sucesso, ao estrelato rápido. E agora, como é que eu administro isso? Como é que eu administro sem machucar as pessoas? Eu preciso conhecer a força do meu braço. Estou falando do poder, do sucesso. Eu preciso conhecer a força do meu braço. Para eu mover esse braço devagar, porque tem pessoas perto. Se eu mover esse braço rápido, como eu movia antes, porque eu não tinha muito poder, não ia machucar ninguém, ou praticamente ninguém, é uma coisa. Agora eu tenho o braço muito forte, pesado. Então, se eu mover ele como eu movia antes, vou machucar pessoas. Então eu tenho que controlar a minha força, o meu poder. Agora não sou mais um aluno da escola dominical, agora eu sou professor da escola dominical. E virei professor muito rápido. Um ano de aluno na escola dominical, no ano seguinte já sou professor. Como é que eu administro isso? Depois de um ano fiquei um ano como professor, agora virei superintendente. Uau! Como é que eu administro isso? É poder. Fiquei um ano como superintendente, agora já sou evangelista, eu sou presbítero, ou sou evangelista, ou até fui a pastor. Como é que eu administro isso? Essa subida meteórica. Será que isso vai mexer com a minha cabeça? Será que eu vou me comportar agindo como os meus semelhantes, com calma, como agia antes, sendo a mesma pessoa? Ou será que eu vou mudar? Será que eu vou virar a cabeça? Como é que eu vou administrar isso? Será que eu vou tratar de questões pessoais, usar minha força, meu poder para questões pessoais? Deus nos chama para fazer a obra dele, não para Deus nos dá poder para fazer a obra dele. Deus nos dá autoridade para fazer a obra dele. Não com essa autoridade eu tratar de questões pessoais, tratar contra algum desafeto, até porque crente não pode ter desafeto. Crente não pode ter desafeto. Mas tem gente que tem. Mas crente não pode ter desafeto. Não é isso que Cristo prega. O evangelho de Jesus que Cristo traz, ele não prega isso, não traz isso. Mas há um perigo em controlar o sucesso. E agora como fazer? Juízes de 4 a 9, no capítulo 8, né, que a gente está vendo, de 4 a 9, portanto, dentro desse contexto aqui de Juízes 7, 5, 7, Juízes de 4 a 9, a gente vai ver um líder, um libertador, alguém chamado por Deus, que tem 2 discursos. Quem é esse líder? Gideão. Pois é, Gideão, aquele Gideão que a gente diz, Gideão, pois é, ele mostra, tem o seu outro lado que a gente não costuma olhar. O líder, às vezes, tem outro lado. Às vezes não, sempre tem outro lado. E esse outro lado do líder, esse outro meu lado, esse outro seu lado, como é que funciona? Como é que ele é administrado? Eu tenho 2 discursos ou tenho só um discurso? Eu tenho um discurso para os que estão à minha altura, em termos dos meus pares, digamos assim, de liderança, de poder. Tenho um discurso quando eu estou com professores, se eu sou professor. Tenho um discurso quando eu estou com superintendentes, se eu sou superintendente. Tenho um discurso quando eu estou com os presbíteros ou os pastores, se eu sou presbítero ou pastor. E aqui, como o povo tem outro discurso diferente, um discurso que entra em choque, lá eu digo uma coisa, aqui eu digo outra diferente, o contrário. O crente não pode ter 2 discursos, assim como não pode ter desafetos, como já falei. Diante dos fortes, eu, de certo modo,
amarelo. Eu mudo o discurso. Eu digo as coisas para não me lindrar. Eu digo as coisas com jeitinho ali, porque eu quero manter ali aquela relação de aparência, aquele tá me trazendo algum proveito, então eu não posso bater de frente que eles são fortes e eu posso ter problemas. Então eu vou fazer ali um joguinho. Então eu tenho um discurso com eles. Mas quando eu estou diante dos fracos, eu ameaço, eu humilho dos mais fracos com relação à posição, à hierarquia. Vamos dizer assim, fraco não seria a melhor palavra, mas explica, porque estão abaixo na hierarquia. Com os meus liderados, eu humilho, eu ameaço, porque eles não fazem do jeito que eu quero, ou não fazem o que eu quero. Mas será que o que eu quero é exatamente o correto? Eu tenho, às vezes, a ideia de pensar que, eu sou o líder, então tudo que eu faço é correto, Deus é que me direciona. Nem sempre. A gente vai ver isso aqui também. Deus estava direcionando Gideão da batalha, mas Deus não estava direcionando Gideão nas brigas pessoais. Não estava. Porque lá na frente ele vai fazer coisas horríveis. Nosso próximo tópico, que é o segundo tópico, a gente tem Gideão derrota Midian. Então, é Juízes capítulo 8, versículos 10 ao 21. No versículo 8, no capítulo 8, no versículo 12, a gente tem o seguinte: os príncipes sumiram, fugiram, Zeba e Salmuna, ele foi atrás, perseguiu e voltou com eles presos. Ambos os reis dos Midianitas, Zeba e Salmuna, e afugentou o exército, botou o exército para correr. Eles estavam cansados e ali tiveram novamente um ataque inesperado e o exército fugiu e eles prenderam Zeba e Salmuna, levaram, que era o que mais interessava, era uma espécie de troféu de guerra. Eliminou a liderança, o povo fica sem saber o que fazer. Então deixa o povo sem saber o que fazer e pega a liderança que eles vão ficar sem rumo. E por outro lado vai ser o troféu de guerra. Isso, então tá tudo certo. E eles chegam e voltam agora para os termos de Israel, e ele vai começar a cumprir, fazer o que ele tinha prometido fazer. Observe que ele traz esse pessoal, esses reis, ele não os mata na hora, ele traz para na primeira cidade, nas primeiras cidades onde ele não teve apoio, que é Sucote e Penuel, e ele passa com esses reis pela cidade. Os reis vão observando o que vai acontecendo. Eles são escravizados agora, eles sabem que vão possivelmente morrer. Então ele chega na primeira cidade e vai agir como ele tinha prometido. Observe que essa segunda vitória, ele tinha prometido fazer coisas horríveis. E agora ele chega e Deus dá essa vitória para ele. Alguém pode perguntar, deixa ele prender os reis e espantar os soldados? Pois é, essa vitória estava no pacote de Deus para Gideão, para o povo de Israel. Deus disse que daria a vitória a eles. Então essa vitória ainda estava no pacote. Deus estava nesse negócio. Ele estava dentro do planejado para fazer e vencer os midianitas. Agora, o que ele vem fazer depois aí é outra coisa. Então Gideão chega, prende esses dois reis, traz, e agora vem no segundo subtópico, ele vai tratar de vingança pessoal. Juízes 8, 16 e 17. Juízes capítulo 8, versículos 16 e 17. E tomou os anciãos da cidade, lá da cidade de Sucote e Penuel, eram duas cidades, tomou os anciãos da cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. E ainda derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Nessa volta, ele encontra com um rapaz lá, andando lá pela estrada, talvez alguém que vinha do campo, encontrou com um rapaz lá de Sucote, e ele então inquire esse rapaz para ele dar os nomes das lideranças de Sucote, da cidade de Sucote. Possivelmente esse rapaz foi torturado para falar, porque ele sabia o que estava acontecendo. Possivelmente sabia. E ele então pressiona e ele vai dizendo os nomes das lideranças de Sucote, dos anciãos. Ele dá os nomes, são 77 nomes. E ele já chega com esses nomes e já vai pegando esse pessoal. Junta todo mundo e no popular dá-lhe uma pisa nesse pessoal, nesses velhos,
com uma espécie de vara de espinho lá do deserto. Olha o que ele faz com o poder que ele tem. Um líder que foi levantado por Deus, chamado por Deus para ser libertador, incrédulo, cético, mas Deus vai trabalhando, até que ele está, digamos assim, em condições de efetuar o trabalho, mas aí, o fato de Deus trabalhar nele, não significa que ele vai ser sempre certinho, porque os resultados das vitórias vão dar para ele sucesso, poder. E o que ele vai fazer com isso? Como ele vai administrar o poder, o sucesso? Ele está administrando. Está tendo com um discurso, com outro discurso. Com os grandes ele é subserviente, com os pequenos ele humilha, ele ameaça, ele bate, ele espanca, trata mal. Esse aqui é um comportamento de um líder? Não, não é, mas foi assim que ele se comportou. A gente observa Gideão como alguém que tem 2 discursos. Gideão, então, castiga os anciãos, não porque eles não acreditaram em Deus, na vitória de Deus. Não foi exatamente por isso. E o texto diz isso, ele castigou os anciãos, deu uma pisa nos anciãos, por quê? Porque eles duvidaram de Gideão. Zombaram de Gideão, duvidaram de Gideão, não acreditaram em Gideão, não atenderam o pedido de Gideão. Foi por isso que eles apanharam. Não é porque eles duvidaram de Deus. Duvidaram de Gideão. E o texto diz isso. O texto diz isso. Juízes capítulo 8, versículo 15. Vedes aqui Zeba e Zalmuna. Isso aqui é Gideão falando para o pessoal de Sucote. A respeito dos quais motejastes de mim. Ou seja, vocês não acreditaram em mim. Vocês zombaram de mim. Não foi de Deus. Não era por isso que eles estavam apanhando. Eles estavam apanhando porque eles zombaram de Gideão. O que eu estou fazendo com o poder que eu tenho? Eu estou comprando brigas pessoais? Estou lutando por mim ou estou lutando por Deus? Estou usando esse poder a favor de Deus, na obra de Deus, no trabalho de Deus, ou eu estou usando isso para satisfazer os meus interesses pessoais? Porque eu tenho poder, agora eu vou pisar. Discordou de mim, agora vai pagar. Atentemos para esse detalhe. É perigoso. É muito perigoso. Isso pode nos levar para uma situação final degradante, destruidora. Além de destruirmos o povo também. A sua guerra, a minha guerra ela é por Deus ou ela é por mim mesmo? A sua guerra como líder, que tem o poder, ela é por Deus ou por você mesmo? Pergunta para a gente digerir, para a gente pensar como é que a gente pode trabalhar isso e melhorar. A gente vai mais adiante, no nosso terceiro subtópico, vingança de sangue. Juízes capítulo 8, versículo 18. Depois disse a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam: como tu és, assim eram eles. Um se assemelhava a filho de rei. Essas pessoas, que esses Zeba e Salmuna, que eram os príncipes reis de Midian, tinham matado lá no primeiro momento da batalha, eram parentes de Gideão. O texto diz, a Bíblia diz, esses que vocês mataram eram meus irmãos, eram filhos de minha mãe. Vamos enxergar o cenário. Gideão traz esses reis, passa por toda essa situação, passa por Sucote, o Penuel, onde ele fez o que fez lá, e traz esse povo com troféu de guerra, escravos, troféu de guerra lá para a sua cidade, em Manassés, no tempo de Manassés. Chega lá, ele deve ter reunido o povo, tá? E faz inquire lá, né, esses reis derrotados, e ele diz lá: olha, esses que vocês mataram lá, que vocês dizem que mataram lá, que eu sei que vocês mataram, eram meus irmãos. É gente daqui, ó, meu sangue, eram filhos de minha mãe. Olha a questão pessoal aqui. Isso não era mais a questão Deus agindo ali. Já era questão pessoal. E ele vai dizer, o que é que ele faz? Ele pega o filho mais novo dele, ele pega lá o seu filho, que ainda era novo, que não tinha experiência em guerra, que não foi para a guerra, e ele diz para o seu filho, ainda moço, ainda novo, puxar a espada e matar o rei, matar esses reis, arremeter contra eles. E o menino não faz, porque era muito novo, não tinha
ainda esse jeito para guerrear, não tinha essa perspectiva, essa visão da guerra desse jeito como ele já tinha. E o menino não faz. Olha a incitação dele à violência, dentro da própria família. Ele quer ver sangue derramado. Ele quer ver vingança. Não é mais uma questão de Deus livrar o povo. É ele ter suas guerras particulares, vencer as suas guerras particulares, as suas brigas, satisfazer o seu desejo por vingança pessoal. Isso é muito perigoso no meio do grupo. Isso é extremamente perigoso. Quando a gente mistura o pessoal, vamos dizer assim, o divino, a obra de Deus com o pessoal. O profissional com o pessoal. É perigoso demais. Quando a gente perde essa noção do que é e as coisas se misturam. Não pode se misturar. O pessoal é pessoal, o de Deus é o de Deus. A obra de Deus é a obra de Deus. As questões pessoais são as questões pessoais. Se tem parente meu envolvido em alguma situação na igreja, eu preciso tratar de acordo com o que diz a regra da obra de Deus. Não com questões pessoais. O outro ali, o outro aluno ali, ele está aqui na posição. Mas esse aluno aqui é meu parente e tal, então esse trata de um jeito e esse trata de outro. Não pode ser assim. Isso foi um problema para Gideão também. Então a gente tem aqui, nessa questão aqui, o motivo de ir atrás desses reis, o motivo de pedir comida para o povo de Sucote, não era simplesmente para perseguir o povo que era inimigo de Deus, não, que era inimigo de Israel, não. Era para ter condição de ir atrás dos reis, tanto que ele dispersou os soldados, não os interessava os soldados, não os interessava vencer, destruir aqueles soldados. Ele queria, era pessoal, porque esses dois reis tinham matado parentes dele. A guerra já era dele, não era mais a guerra de Deus. Olha o perigo do que às vezes fazemos. Usamos o nome de Deus para tratar as nossas guerras, para travar as nossas guerras pessoais, os nossos interesses. Então ele pede suporte de alimentação para ir atrás, para vingar os irmãos biológicos dele. Não era uma guerra de Deus, não. Olha o tratamento quando damos para questões diferentes. Quando é elemento da nossa família que está envolvido, a gente às vezes trata de um jeito. Quando a questão é com outra pessoa do grupo, a gente diz, aplica a punição. Mas quando é o nosso, não. Dá um jeito aqui. A gente que é líder precisa ficar atento a essas coisas para não deslizar nesses pontos. Quem é líder precisa ter essa preocupação. Como é que eu me comporto quando as pessoas não fazem a minha vontade, como eu sou líder? Quando o aluno age de forma que me desagrada, ou não faz exatamente o que eu quero. E eu volto a dizer o que eu falei antes. Deus nos chama, nos eleva para um ponto, nos põe em um ponto para fazer o bem da obra, para trabalhar pela obra, para nos envolver na obra e não para fazer o nosso lado pessoal. Agora, o nosso terceiro tópico vai tratar, Gideão recusa governar. Irmãos, a vitória, ela pode ser tão perigosa quanto a luta é difícil. E às vezes a luta vai acabar, mas a vitória pode nos acabar, dependendo de como ela é administrada. A recusa formal de Gideão em governar. Juízes capítulo 8, a partir do versículo 22. Mas o foco aqui é o 22. Eles pedem no 22, domina sobre nós. Quando acaba tudo. Quando acaba tudo é a questão de guerra. Domina sobre nós, administra, ser o nosso rei. Tu vai ser o nosso rei, teu filho vai ser o nosso rei, teu neto vai ser o nosso rei. Então, vocês vão ser o nosso rei porque vocês libertaram a gente. O povo estava embebedado, embriagado com aquela vitória e com aquele jeito, de certo modo, de Gideão. Porque foi uma vitória estupenda. 300 contra 300, 300, com buzinas, cântaros, e tochas, basicamente, no início, contra 135 mil. Eles não enxergavam Deus dando a vitória, o povo. O povo enxergava Gideão traçando a vitória. Tanto que eles dizem, domina sobre nós, ser o nosso rei, porque tu nos deu a vitória, tu nos libertou. Eles não enxergavam Deus libertando, Gideão tinha libertado, e Gideão devia estar gostando disso. Sabe quando elogiam você, quando nos elogiam, a gente sente um negocinho assim, dentro, sei lá, um arrepio, não sei lá o que, acho que varia de pessoa para pessoa, sente um negocinho assim,
esse negocinho tem que ser administrado. Se a gente tem uma emoção assim que a gente não sente normalmente, a gente se sente, mas isso tem que ser administrado, controlado, segura. Na hora que você sentir isso, diga, pode dizer mesmo verbalmente, foi Deus que fez, foi Deus que concedeu. Eu não faria se Deus não fizesse comigo, não estivesse comigo. Eu só fui um instrumento de Deus. Mas às vezes nós não dizemos isso. Nós pegamos para nós. E isso vai fervendo dentro. Isso vai mexendo por dentro. Vai construindo estruturas negativas dentro de nós. E ele diz assim, olha, não, eu não quero ser o rei de vocês. Eu não vou dominar sobre vocês. Nem meu filho vai dominar sobre vocês. O Senhor vai dominar sobre vocês. É como que, sabe, deu uma luz assim nele. Não, isso é perigoso demais. Eu não vou querer. Não vou dominar. Nem meu filho vai fazer isso. Deus é que vai dominar sobre vocês. Deus vai continuar dominando sobre vocês. Sabe, a gente tem altos e baixos. Tem hora que a gente está crente, pessoas de modo geral, acho que o mundo cristão aqui, temos altos e baixos. Estamos tranquilos, plenos, digamos assim. Depois a gente dá uma caída. Depois dá uma levantada, pleno de novo. Um tempo pleno, uma caída, sobe, aí cai de novo, sobe, fica pleno. É preciso a gente buscar sempre essa plenitude, essa linha reta, esse equilíbrio. Porque se a gente ficar sem manter o equilíbrio, a gente vai sempre estar sempre oscilando, Gideão ficou assim. Depois de tudo vivido, toda a situação vivida, ele diz, ele faz uma proposta tentadora. E ele simplesmente faz o inesperado. Ele diz, não, eu não vou governar. Deus vai governar vocês. Mas depois, ele cai numa cilada. Ele cede. Por algum motivo ele faz isso. Mas ele depois diz, eu não quero, aí pensa, eu não quero governar vocês, não quero ser o rei de vocês, mas eu quero que vocês me deem um pouco do despojo, uma parte do despojo da guerra. Olha os interesses, olha as questões pessoais, olha o que tinha sido, o que cresceu dentro dele. Ele não queria ser rei, mas ele queria ter vantagens de um rei. Porque os despojos eram dados ao rei ou dados a Deus, dependendo da circunstância, e ele queria, na condição de rei, ele queria de rei, ele queria parte dos despojos. Então, a gente vai te dar, põe lá tudinho lá, deu alguma coisa, mais de 20 quilos de ouro. E vamos observar um ponto aqui. Quando estamos dominados pelo poder, nós temos, mesmo quando estamos dominados pelo poder, nós temos às vezes lampejos de razão, digamos assim, faíscas de razão, pontos de razão. O certo é mantermos a razão. Mas quando o poder nos domina de forma assustadora, no caso dele, aquela ascensão meteórica, nós não estamos de todo perdidos. Nós temos lampejos de razão, pontos de razão, mas que dependendo do domínio do poder sobre a gente, de como estamos controlados, logo voltamos ao nosso estado de dominado pelo poder. Gideão não quis ser rei, mas quis se comportar como um rei, quis agir como um rei, pedindo coisas que eram próprias de um rei. Gideão era incoerente. Eu não quero ser rei, mas quero ter direitos de rei. Eu não quero isso, mas eu quero ter isso aqui. Eu não vou bater de frente com os grandes, mas o pequeno eu vou humilhar. Ele era um líder incoerente, com dois discursos diferentes, um em oposição ao outro. Ele tinha um problema entre o dizer e o fazer. Ele dizia uma coisa, mas fazia a outra. Ele era um líder que fazia isso. Hoje, eu posso ser um aluno da escola dominical que faz isso, com dois discursos. Eu posso ser um professor com dois discursos. Eu posso ser um superintendente, um coordenador com dois discursos. Um líder com dois discursos não pode. Ou é ou não é. Do jeito que eu trato, um tem que tratar o outro. Isso pode me custar caro? Pode, mas eu tenho que ter um discurso só. Como cristão, tem que ter um discurso. Indo adiante, a gente tem... Ele teve várias situações. Agora eu vou ser rei. Eu não quero ser rei, mas eu vou me comportar como um rei. E aí ele começa a praticar coisas. Com esse ouro ele constrói uma peça de ornamento do sacerdote, que era um éfode.
uma peça de ornamento do sacerdote, ou seja, ele coloca isso lá em um local de Ofra, que era a sua cidade, e ali vai virar um ponto de adoração, uma espécie de igreja. Já tinha Siló, tinha Betel, que era o ponto de referência religiosa, e agora ele cria mais um. Mas também, nesse intervalo, ele teve, além de outras vantagens, de outras coisas que ele lançou mão, ele tinha um harém, ele tinha muitas mulheres, ele teve 70 filhos, com concubinas, com mulheres diferentes. Ele ficou rico agora. Ele era outro. Ele não era mais aquele menor da tribo de Manassés, que ele dizia no começo: eu sou o menor, o mais pobre, a minha tribo é a menor, eu sou o menor. Mas depois a coisa vira que ele esquece que ele é o menor. Agora ele tem várias mulheres, 70 filhos, e um desses filhos tem o nome de Abimeleque. Quando você vai observar o que significa Abimeleque, meu pai é rei. Ele dizia que não queria ser rei, mas isso estava dentro dele, essa sede de poder, de dominar, de ser a referência, de não deixar de ser enxergado, continuar sendo visto, sede de palco. Ele disse que não queria ser rei, mas ele coloca o nome do filho Abimeleque, que significa meu pai é rei. Ou seja, está dizendo, eu sou rei, eu sou rei. E o menino cresceu pensando com essa ideia na cabeça: meu pai é rei, logo eu sou príncipe, sou filho de rei. Ele cresceu nessa ideia e vai fazer um estrago lá na frente. Mas, voltando ao que ele fez com o ouro, ele construiu uma peça de ornamento do sacerdote e colocou na cidade dele. É como se ele construísse uma igreja, criasse uma religião, criasse uma igreja para ele. E o povo agora vinha para vir adorar ele, não mais em Siló, onde estava o tabernáculo, ou em Betel, outra situação, mas ali. O povo vinha adorar ali, porque agora ali tinha uma igreja também, ele criou uma igreja para ele, uma igreja que ele era o sacerdote, ele era o pastor, ele tinha mais um negócio ainda, ele arrumou lá um negócio de um urim e um tumim, que eram peças, digamos assim, de revelação de Deus, forma de enxergar, de ver. O sacerdote fazia isso, de ver a decisão de Deus com relação a um assunto. Ele colocou isso aí. Na igreja dele ele fez uma espécie de revelação, um momento de revelação, por conta própria, na igreja que ele criou. Tem muita relação com hoje, né? Tem muita relação com hoje. Lideranças que são formadas, que se debandam do grupo e formam situações, grupos que eles administram. E olha o que aconteceu a formação de Gideão, no sucesso, como ele chegou ao sucesso, e olha o que ele está fazendo. Gideão leva o povo a pecar. É o nosso segundo subtópico do terceiro tópico, da parte final já. Juízes 8, 27. E fez Gideão disso, do ouro, um éfode e pô-lo na sua cidade, em Ofra. E a todo Israel se prostituiu ali após ele. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Esse negócio, essa igreja que ele fez, esse elemento que ele colocou lá para adoração, foi tropeço. Levou o povo a se perder. Levou a estragar a sua casa. Grandes homens de Deus podem cometer males. Grandes homens de Deus podem começar bem e terminar mal. Cometeram males. Eles começaram bem. Ele começou bem, Gideão, mas terminou mal. Mas uma coisa interessante, quando a gente vai lá para Hebreus, a gente vai enxergar Gideão lá, na galeria dos heróis da fé. Como assim? Pois é, ele estava lá. A fé, não pelo que ele fez, mas pela fé, não por suas obras. Aqueles homens estão ali, e mulheres, aquele pessoal todo está ali na galeria dos heróis da fé, não por suas obras exatamente, mas pela fé. É galeria dos heróis da fé, não é galeria dos heróis dos fatos, de suas práticas. É da fé. Ele está lá pelo seu começo, pelo que ele fez. Nem por isso, nem pelo mal todo que ele fez, nem por ter começado bem e terminado mal, nem por isso a sua história é jogada fora. O líder que começa bem e termina mal, ou passa uma fase ruim,
Nem por isso ele deve ser jogado fora, jogado no lixo, destruído. Ele fez coisas boas. O que ele fez de bom? É importante destacar o que ele fez de bom. O que ele fez de mal apaga tudo que ele fez de bom. Não. O que ele fez de mal não apaga o que ele fez de bom. De bem, de bom que ele fez. Não apaga. Acontece lá com Gideão. Ele aparece lá com coisas boas feitas, por isso na galeria dos heróis da fé. Para a gente finalizar, a morte de Gideão. Gideão ele morre, e o povo, depois que Gideão morre, se perde tudo. O texto diz, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal Berite por Deus. Quando eu falar de prostituição aqui, está falando de seguir outros deuses. Não é só esse sentido, mas principalmente esse sentido, seguir outros deuses. O Gideão pós-vitória, ele foi, de certo modo, responsável por essa prostituição a outros deuses, por quebrar, por destruir, de certo modo, a estrutura que o povo tinha, aquela fé que o povo tinha constituído pela vitória, por aquela ação toda.